Olá! Mais uma hora do SAIB para você. Eu sou o professor Aldemir Malveira e hoje nós vamos tratar exatamente da aula de número 9. O eixo, números e operações, álgebra e funções. Descritor 21. Traduzindo esse descritor, que é essa habilidade que você tem que ter para fazer uma boa interpretação que envolve o nosso conteúdo da aula de hoje. Você deve ter o cuidado de fazer uma boa interpretação de situações, problemas através de gráfico. Isso dentro da resolução de problemas. Então vamos ver aqui o seguinte, olha lá. Que tipo de gráficos você vai se deparar no exame que você vai fazer, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E depois se preparando para outros também, como o Enem, CISP, PSC, não tem problema nenhum. Essa aula, essa dica serve para tudo isso. Então, olha, você vai se deparar com diversos tipos de gráficos. Observe aqui do lado, nós teremos gráficos em formas de curvas, que é essa seta vermelha. Nós teremos gráficos em forma de barra, que é essas que estão embaixo. Nós temos gráfico em forma de pizza. Mas só são esses os gráficos? Não. Nós temos também os pictogramas. Mas, professor Aldemir, o que é pictograma? Pictograma é utilizado muito nas ciências humanas e nas ciências biológicas. São gráficos que expressam uma determinada situação através de uma imagem. Como, por exemplo, nós estamos agora falando muito da campanha de vacinação contra o sarampo, correto? No estado de São Paulo. Ainda bem que o Amazonas está controlado. Então, você pode pegar essa situação de uma pessoa com sarampo e colocar uma seringa do lado e mostrar através de um gráfico, de uma linha ou de uma curva, como está a situação. Então, quando você olhar para esse tipo de gráfico, que aparece muito nas ciências humanas, isso são pictogramas, tá? Mas qual é o cuidado que você tem que ter ao fazer uma análise gráfica? Vamos ver agora qual é esse cuidado que eu tenho que ter. Observe aqui do lado. Nós temos o eixo horizontal, que matematicamente é o eixo das abscissas. Nós temos o eixo vertical, que é o eixo matematicamente denominado por ordenadas. E nós temos a junção. Essa junção, ela caracteriza um quadrante. Toda e qualquer situação que representa uma determinada realidade, ela vai ser expressa exatamente nesse quadrante. Em matemática, nós temos 4 quadrantes, no sentido anti-horário. Mas para as situações do dia a dia e situações problemas, os gráficos eles serão exatamente expressos, esboçados no primeiro quadrante. Vamos fazer um passeio pelas ciências para ver os tipos de gráfico que você pode se deparar. O primeiro exemplo é a variação da posição de um corpo em função do tempo no movimento uniformemente variado. Olha lá, falou em variação da posição de um corpo em função do tempo no movimento uniformemente variado. Isso é física, tranquilo? Em física nós temos 2 tipos de movimento. Nós temos o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. E qual a distinção gráfica de um para o outro? No movimento em questão que está sendo apresentado aqui ao lado, que é o movimento uniformemente variado, ele vai ser representado por uma curva não linear. Mas, professor, o que é uma curva não linear? São as verdadeiras curvas, porque em matemática nós denominamos as curvas em 2. Ou a curva é linear, que são as nossas retas, que você tem em mente as retas, e as não lineares, que são as verdadeiras curvas. Então, em física, quando se fala em movimento uniformemente variado, são as curvas não lineares, como está agora nessa nossa próxima situação. Olha lá a curva. Não linear. O que você tem que estar atento?
olhar primeiramente o eixo horizontal, depois o eixo vertical. Por que que você tem que ter este cuidado? Para você realizar a identificação, repetindo, das variáveis do teu problema juntamente com as unidades. Observe que nessa situação, desse nosso primeiro exemplo, no eixo horizontal nós temos o tempo e dentro do parêntese a unidade que está sendo expressa em segundos. Quando você olha para a vertical, nós temos ali o S, que representa em física o espaço. Mas de onde veio esse S? Ora, veio do inglês, da palavra spacing. Qual é a métrica? A métrica é qual é a unidade? É o metro. Então, observe aí essa situação aí, de análise daí. Então, movimento uniformemente variado, nós temos uma curva não linear em física. E se for uniforme, a curva é linear. Vamos ao segundo exemplo? O segundo exemplo é variação da temperatura de um corpo conforme a quantidade de calor fornecida. Nós sabemos que, olha a interpretação que eu tenho que ter, pessoal. Nós sabemos que se a temperatura aumenta, a onda de calor também vai aumentar. Automaticamente nós estamos diante de uma grandeza diretamente proporcional. Então eu posso ter momentos estacionários ou eu posso ter momentos de pico. Mas se são grandeza diretamente proporcional, normalmente nós teremos aí gráficos de formas lineares. Nós temos gráficos em forma de retas, mas eu posso ter picos, mas que também são representados por retas. Vamos ver aí essa situação? Olha a situação qual é. Olhando para o eixo horizontal, nós temos o tempo. O tempo está sendo dado agora em minutos, MIN. Por isso que é importante você logo identificar os eixos. Eixo horizontal e eixo vertical. Porque você logo identifica as variáveis do teu problema e em seguida você identifica a unidade que está sendo trabalhada. Então, no eixo horizontal, o tempo agora é em minuto. E no vertical nós temos a temperatura, que está em graus Celsius. Se está em graus Celsius, perfeito, beleza, curva linear. Vamos ao próximo exemplo? No próximo exemplo nós temos, olha, variação do comprimento de um corpo com a variação de temperatura. Opa, variação do comprimento de um corpo com a variação de temperatura. Nós sabemos que um corpo, quando submetido à ação do calor, esse corpo pode aumentar o seu tamanho. Tá? Opa, então aí também nós temos uma situação de curvas lineares. Vamos ver no gráfico. Olha o gráfico aí do lado. Mas o que eu preciso para matar um item numa avaliação? Primeiramente, identificar o eixo horizontal, depois o eixo vertical e em seguida eu já sei qual é a unidade trabalhada. Nesse caso aqui, temperatura está no eixo horizontal. Olha como mudou em relação ao exemplo anterior. Então é por isso que o teu cuidado tem que estar exatamente no eixo. Essa é uma dica do professor Aldemir. Para quem vai fazer o SAEB, para quem vai fazer o Enem, CISP-SC, interpretações gráficas, habilidade lá em cima e vamos para frente. Então nós temos aqui temperatura, graus Celsius, já foi identificada, e nós temos a absorção de água através da porcentagem. Ó, identificado isso, eu observo. Professor, mas esse gráfico tem tipo uns bonequinhos. Esses bonequinhos são representações de absorção, que na estatística nós chamamos essa simbologia de outliers. São os outliers do problema. Quer dizer, nesse meio termo aí eu tenho alguma coisa fora de contexto. Essa é a interpretação que você tem que ter. Seguindo aí, nós temos um novo exemplo, olha, variação do volume de um gás com a mudança de pressão mantendo a temperatura constante. O volume diminui à medida que a pressão aumenta. Opa, professor Aldemir, mas aí agora uma coisa aumenta e outra diminui. Tranquilo. Pode ser expresso em gráfico? Pode. O que eu tenho que ter cuidado nesse caso aí? Eu estou diante de grandezas inversamente proporcionais. Portanto, eu vou ter um decaimento.
Mas no outro também tinha decaimentos, mas decaimentos, quando cai a temperatura, caía lá o tempo, o outro também caía, mas aqui é o inverso. Então eu vou ter decaimento. Curvas não lineares. Olha lá o gráfico para essa situação. Para essa situação nós temos uma isoterma. Iso quer dizer igual, terma vem de temperatura. Então tem alguma coisa que está igual aqui no caso, ó. Pressão no eixo horizontal, que está em atmosfera, e o volume, olha lá a situação. E aí tem uma seta indicando que esta curva não linear é uma isoterma. Isso aí é onde? Está na física, mas também está na química, beleza? E na biologia, professor Aldemir, o que é que o senhor trouxe para nós? Olha aí. Crescimento de um determinado micro-organismo numa amostra biológica. Trata-se de um crescimento exponencial. Mas que parada é essa? Que lance é esse, professor Aldemir? Vejam bem, os biólogos, os químicos ou os cientistas de laboratório, para eles alterar uma determinada estrutura, eles se submetem a fontes ou habitat natural de cada situação, se é vírus ou se é bactéria, tem uma situação aí que eles medem. Automaticamente, normalmente o que eles querem observar? Eles querem observar o crescimento populacional desta colônia, que são as bactérias, vírus, que vão ocasionar as doenças. E eles precisam ver o crescimento disso aí. Como é que fica para poder ter um remédio eficaz para fazer com que essas coisas morram, né? E o gráfico aí mais aplicado pela biologia, pela química, pelos bioquímicos, são curvas não lineares. Aqui nesse exemplo nós temos o gráfico que é uma exponencial. Olha aí do lado, olha só. Nós temos o período de latência dessa colônia, dessa situação, olha aqui. Bem aí, aqui do lado, tá vendo? Lá no comecinho, vou botar meu dedo lá aqui, ó, período de latência. Depois nós temos aqui, ó, o crescimento exponencial, que é quando ele cresce. Nós temos um pico, né? Olha aqui o pico, e depois a morte. Ora, a morte é exatamente quando ele já está testando algum medicamento que essa coisa morre. Então, olha a curva. Curva, um crescimento exponencial, depois, opa, desceu. A unidade utilizada aí foi o tempo. No eixo horizontal e no eixo vertical nós temos o quê? População de micro-organismo. Para fechar, né, com chave de ouro essas interpretações, a dica, o cuidado que você tem que ter. Olha o cuidado que você tem que ter. Em primeiro lugar, nunca esquecer que, convencionalmente, o sentido dos gráficos é da esquerda para a direita, portanto, horizontal, e depois de baixo para cima, no eixo vertical. Olha o cuidado que eu tenho que ter. Mas, professor, fica só nisso? Não. Uma outra coisa que você tem que ter é a preocupação com os pontos. Assim como a lógica de interpretação é da esquerda para a direita, de baixo para cima, primeiro horizontal, depois vertical, nós temos que saber a localização desses pontos. Esses pontos também, eles possuem uma lógica de ordem. Qual é a lógica? Vamos ver aí, relembrar. Olha, nós temos vários pontos. Fechado, olha, vários pontos nesse gráfico. Muito bem, eu vou escolher o verdinho. Tá vendo o verdinho aqui? O 2, observe que o 2, olha, no eixo horizontal. E o 3 no eixo vertical. Essa é a ordem. Quando você pegar um ponto, você primeiramente sabe que o primeiro ponto, ele pertence ao eixo horizontal, seja ele qual for. Seja qual variável for, seja qual unidade for, não interessa. Essa é a lógica. Primeira visão horizontal. Depois, o segundo, no vertical. Também, não interessando qual é a variável e qual é a ordem. Uma outra dica. Existem a linguagem da matemática e existe a linguagem das outras ciências. Matematicamente, nós temos eixo X, eixo Y, ou seja, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Quando nós saímos da matemática, eu posso utilizar no eixo dos X qualquer uma outra variável, como nós já vimos aqui, e no eixo dos Y também qualquer uma outra variável.
o que você tem que ter na tua cabeça é essa ordem, que primeiro é o eixo horizontal e depois é o eixo vertical. Essas interpretações, identificar as variáveis do teu problema e, por conseguinte, você deve identificar as unidades que estão sendo trabalhadas no teu problema. Vamos para o nosso exercitando? Vamos lá? Chegamos ao horário do nosso exercitando. E no exercitando de hoje, nós temos o seguinte. Vamos lá. Gráfico de funções. Dado o gráfico da função f abaixo, onde cada quadradinho corresponde a uma unidade. Opa! Cada quadradinho corresponde a uma unidade. Olha aqui logo a retirada de cara. Então tá aqui, olha, ou seja, cada quadradinho desse, olha lá, corresponde a uma unidade. Perfeito? Então nós temos o seguinte, o que está sendo perguntado? Qual o domínio de f? Qual a imagem de f, quanto vale f de 1 e qual o conjunto das raízes de f de x. Muito bem. Então veja bem, olha, o domínio você deve olhar para o eixo horizontal. Lembra da minha dica da aula? Horizontal. É lá que está o domínio. No subitem B, qual a imagem? Eu tenho que olhar para o eixo vertical. Estão lembrados que é importante isso, a lógica? Primeiro, o eixo horizontal, que matematicamente corresponde ao domínio, e o eixo vertical corresponde à imagem. Mas você poderia perguntar, professor, e onde fica a história do contradomínio? É o seguinte... É caracterizado contradomínio todo o eixo Y, mas às vezes você só pega um pedacinho. Então, pegando só um pedacinho desse eixo Y, você pode dizer a imagem ou contradomínio. Então, você vai ter a imagem é um subconjunto do contradomínio. Depois, quanto vale o f de 1 e depois qual o conjunto das raízes. Mas vamos primeiro voltar ao gráfico, que aí eu vou dizer que vamos fazer a interpretação agora no eixo 2, Y. Opa, não! Eu quero saber do domínio, onde começa. Então, veja bem, como cada quadradinho corresponde a uma unidade, olha aqui. Aqui é menos 1. Beleza, olha. Aqui é o 0, 0. Perfeito, olha. E vai até, olha, 1, 2, 3, 4. Eu vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos ao 8. Portanto, o nosso domínio, ele vai do menos 1 ao 8. E aí nós temos essa resposta. Então, o item A, qual é o domínio dessa função? Então, o domínio da nossa f de x, pela interpretação gráfica. Observe que eu tenho uma bolinha, vai, intervalinho fechado do menos 1 ao 8. Perfeito? Esse é o nosso domínio. Qual a imagem? Vamos voltar para ver a imagem. Lembrando que a imagem é no eixo Y. Então aqui, ó, domínio, o olhar. E a imagem no eixo Y. É onde está começando o gráfico. Então, olha só. Menos 1, menos 2. Tranquilo? Olha lá. Menos 2. 0, 1, 2, 3. Olha aqui. Então, o olhar agora é o olhar horizontal. Vertical. Desculpa. Aqui é que nós vamos caracterizar a imagem. Vai do menos 2 ao 3. E olha aqui uma coisa que você tem que estar atento. A bolinha, observe que a bolinha está pintada. Isso caracteriza um intervalo fechado. Então a imagem vai do menos 2 ao 3. Olha aqui, ó. B, imagem, IM da nossa F, ela é igual, olha, do menos 2 ao 3. Ok?
Então, indo agora, quanto vale o f de 1? Ou seja, ó, lembrando que o f de 1, o 1 está no lugar de quem? Ó? O x. Ele está te perguntando o par dele. Ou seja, quando o teu x ó, é 1, quem é o teu y? Voltando no nosso gráfico, nós temos, olha, quando é 1, vai, olha aqui, tá aqui o 1, ó. 1, 2, ou seja, tá aqui o cara. Então, o teu f de 1 é 2, ou seja, então o teu par ordenado é este aqui, ó. Fechando. E daí o último, qual o conjunto das raízes de f de x? Certo? Então, voltando aqui ao nosso gráfico, lembrando da aula, olha, o nosso f de x, o conjunto, é onde ela intercepta o eixo dos x, pessoal. Então, olha aqui, ó. Ela passa no 2, tem o 3, tem o 4, ela passa no 4, 5, 6, 7 e ela passa no 7. Então, a pergunta é qual o conjunto das raízes? Perfeito? Então, o conjunto das raízes, que é o subitem de raízes, que é um conjunto, olha só, ela vai, voltando aqui, ó, menos 2, 4 e 7. Fechado? É onde intercepta o eixo do x. 2, 4 e 7. Só conferindo. Muito bem, olha. Ela intercepta no 2, intercepta no 4, intercepta no 7. Mas por que eu fui direto contando? Porque ele diz que cada quadradinho corresponde a uma unidade. Perfeito? Muito bem. Então, aqui nós temos a resolução do item. E chegamos ao final do nosso exercitando. Até a nossa próxima aula. Tchau!